Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro dos Números, capítulo 20, dos versículos 1 ao 13. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e os nossos animais? Porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a esse lugar detestável, em que não se pode semear, e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras, e além disso não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenai-a a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá
ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações, como em Meriba. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Reflexão. Seguimos acompanhando o povo em seu caminho e vendo como é frágil sua constância na fé. Hoje, diante da falta de água, vemos que ele se rebela contra Moisés e contra Deus. De passagem, ficamos sabendo da morte de Maria, ou Miriam, e o ambiente do caminho que começa a respirar um clima de morte. No entanto, Deus pede a Moisés que providencie a água para o povo, e diante de tal prodígio, os ânimos se acalmam um pouco. Todos esses relatos visam mostrar como é necessário ter um coração aberto para a proposta do Senhor, a fim de que se viva a fidelidade na terra em que vão entrar. No Evangelho, escutamos uma das grandes perguntas que Jesus faz a seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16, versículo 15. Uma pergunta que, para ser respondida, precisa estar assentada na experiência com o Mestre. Não pode ser da boca para fora, e portanto é uma pergunta feita também a nós. Pedro, grande representante daquela comunidade de discípulos, responde positivamente, mas, como o povo antigo, recua em sua compreensão, sendo repreendido por Jesus. Aprendamos a pensar as coisas de Deus. Mas e quanto a nós? Vimos no Evangelho de hoje a seguinte passagem, no versículo 23. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Mas e quanto a nós? Será que também nós, de vez em quando, nos esquecemos das coisas de Deus e começamos a brigar pelas coisas dos homens? Dinheiro, política, partidismo, etc. Façamos uma releitura do versículo 23 do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante.
Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.